Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para terça-feira da segunda semana da Páscoa. A leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 37. Já avisei no vídeo de ontem, mas no final do vídeo tem uma novidade para contar a vocês. Se você ainda não sabe, espera até o final do vídeo para você saber uma novidade que vem aí, tá bom? Mas vamos lá. A leitura diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Amado irmão, amada irmã, Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, ele tem alguns objetivos muito grandes para trazer para a gente. Nós não podemos enxergar os escritos de Lucas como se ele fosse um historiador. Muita gente tem essa tendência a fazer isso, porque lá em Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, Lucas vai dizer que ele fez um estudo apurado de tudo aquilo que as pessoas costumavam dizer e ele tenta, após esse estudo muito apurado, escrever o seu texto, que é, digamos assim, o primeiro volume o seu Evangelho, o segundo volume Atos dos Apóstolos. Porém, eu quero deixar uma coisa clara para você. Nem o Evangelho, nem Atos dos Apóstolos tem desejo de ser uma espécie de uma biografia ou um livro de história, com datas completamente coerentes, com nome de pessoas completamente coerentes. Na verdade, Lucas, ele utiliza a história com uma finalidade teológica. Isto é, ele deseja pegar dados daquele momento para trazer uma visão de quem Deus é. A mesma coisa acontece nessa primeira leitura. Muitas pessoas romanceiam, essa é a palavra mesmo, romanceiam o relato de Lucas, capítulo 4. Porque veja, ele vai dizer que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. A gente começa a pensar, meu Deus, a nossa igreja está errada, parece que Deus não está conosco, porque no início da igreja o pessoal era unido, não tinha briga, não tinha discussão, não tinha problema. Quantas pessoas em pregações, em homilias, relatam coisas do gênero? E começa a gente a se perguntar, aonde foi que se perdeu isso? Aonde o homem começou a errar? Qual foi o problema? O que aconteceu? Por que nós não conseguimos voltar para esse modelo que existia antigamente? Meu amado irmão, amada irmã, é um questionamento bem fácil de ser feito, não é? Mas o problema está em que a gente precisa olhar a Escritura de modo completo. Se você olhar para os relatos lá de São Paulo, você vai perceber que nas comunidades primitivas já tinha muita discussão. Já tinha briga, já tinha problemas, já tinha heresias. Olha aí como é complicado. Então o que acontece? Diante desses problemas que estavam se vivenciando na igreja primitiva, a gente percebe que Lucas, na verdade, ele não desejou dizer que a igreja vivenciava exatamente tudo isso, mas que era essa e ainda é a vontade de Deus. Lucas desejou trazer para nós um modelo de igreja perfeita que está no coração de Deus diante daquilo que Deus sonha. E por que ele fez isso? Se você relembrar, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai nos falar sobre Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E aí Lucas, no capítulo 4, relata essa comunhão, aquilo que a gente chama em grego de koinonia, essa comunhão fraterna, onde a gente partilha sobre a nossa vida, partilha os nossos bens. Lucas, em outras palavras, quer dizer, uma autêntica experiência com o Espírito Santo implica em uma vida de partilha, uma vida eclesial, uma vida comunitária. Então, é neste sentido que, na verdade, São Lucas deseja colocar essa ideia de que eles eram um só coração e uma só alma. Ademais, é interessante quando nós observamos que ele também vai dizer: ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Então a gente percebe,
Veja, não é que não tinha ninguém passando necessidade, porque se fosse assim, algo tinha chamado a atenção, que não ia ter mais pobres, não ia ter mais problemas. Mas, de novo, é esse o desejo do coração de Deus. E aí, eu quero sair desse texto, porque ele não nos traz mais novas informações, e trazer algo muito bonito, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele nos orienta algo sobre a vida da eclesiologia da Igreja. O que é que ele vai dizer para a gente? A Igreja tem como fonte a Trindade. Isto quer dizer que tudo aquilo que a Trindade é, aquilo que é o Pai e o Filho e o Espírito Santo na eternidade, ou seja, essa comunhão de amor, em que eles são um, né? E que eles comunicam a vida, têm comunhão de tudo, né? Da mesma forma como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, nós também somos chamados a viver essa unidade dentro da igreja. Isso quer dizer, amados irmãos e irmãs, que a gente precisa colocar para fora todo orgulho, toda prepotência, todo egoísmo, mas nós precisamos olhar para aquela pessoa também que foi batizada e olhar para ela como irmão. É por isso que a gente se chama de irmão e por isso que pelo batismo somos filhos de Deus, porque nós somos família, né? Assim como o próprio Jesus era filho de Deus, claro que no outro sentido, que é uma questão de natureza, nós também temos uma certa filiação, não por natureza, mas por graça. Então que nós possamos colocar na nossa mente isso, né? Esse é o chamado do coração de Deus, sermos um só coração e uma só alma, para partilharmos a vida, partilharmos os bens, partilharmos os nossos sonhos. Mas, como eu falei, se você já sabe dessa novidade, espero que já tenha entrado nela. Se ainda não sabe, é o seguinte. Aqui no canal, na parte de baixo, aparece o nome Seja Membro, né? Se você clicar nele, você vai perceber que lá vai ter o nome Querigma e o nome Discipulado. Se você acabar escolhendo, né, entrar nessa parte do canal, né, no clube de canais Discipulado, por apenas R$ 24,99, ou melhor, R$ 24,99, você vai ter acesso a alguns vídeos extras que eu vou lançar nesse mês de maio. Por que eu estou fazendo isso? Porque acho que você deve saber que aqui no canal eu também preciso comprar livros para poder preparar melhor as minhas reflexões. Tem esses pequenos gastos e se você puder me ajudar, eu serei imensamente grato. Você está me ajudando a evangelizar, amado irmão, amada irmã. Quando você se inscrever, já vai ter um primeiro vídeo que eu já gravei sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Eu vou trabalhar alguns outros antes do primeiro vídeo que já vai no dia 1º de maio ao ar aqui. Durante todos os domingos de maio vão sair vídeos explicando mais a fundo alguns textos do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que a gente está meditando aos domingos aqui nesse ano de 2022, tá bom? Então, espero que você possa me ajudar, se puder, é claro, e já conto com suas orações sempre, para que eu possa cumprir aquilo que é a vontade de Deus na minha vida através desse canal de evangelização. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e te aguardo daqui a 1 hora, às 7 da noite, vai ao ar a reflexão do Evangelho, tá bom? Até lá!